Então, o livro entra na discussão das anemias por produção insuficiente de eritrocitos, né? E aqui nesse caso a gente pode ter a diminuição da produção de eritrocitos, a insuficiência de nutrientes para a síntese da hemoglobina ou do DNA dos eritrócitos, né? Começando pela anemia por insuficiência de ferro. Então a gente vai passar pela anemia por insuficiência de ferro, pela anemia por insuficiência de aí as anemias megaloblásticas por insuficiência de vitamina B12, anemias por insuficiência de ácido fólico, do folato. Depois a gente vai falar sobre anemia aplásica também, né? E anemias por doença crônica como o lúpus eritematoso. Então, para iniciar a anemia pela deficiência de ferro, o livro traz algumas informações básicas para a gente, né? A anemia por insuficiência de ferro, a ferropriva, ferropênica, no Brasil conhecida como ferropriva, ela é a anemia mais comum a nível mundial, a causa mais comum de anemia a nível mundial, e ela é consequência de uma insuficiência da dieta ou perda de ferro, pela perda de ferro por hemorragia ou o aumento das demandas de ferro. O que ia requerer um aumento de demandas de ferro? Por exemplo, a lactância nas crianças ou a gravidez, por exemplo, seriam aumento nas demandas de ferro. Mas na gravidez a pessoa para de menstruar, é verdade. Mas a demanda que o bebê, para formar um indivíduo, é maior do que o que ela perdia com as menstruações, que a mulher perdia com as menstruações. Então, o livro traz algumas informações básicas sobre a ingesta de ferro, né? O equilíbrio de ferro se mantém com a absorção de 1 a 2 miligramas diários. Geralmente a gente tem na dieta 20 miligramas, né? Numa dieta ocidental promédia. A razão usual da insuficiência de ferro é a perda crônica de sangue, é a razão mais comum nos adultos, né? Pode se dar por hemorragia gastrointestinal secundária a uma úlcera péptica, que foi o que eu tentei diagnosticar no exercício que a gente fez do Dr. Silvio, lesões vasculares, pólipos intestinais, hemorroida ou câncer, né? E aí a gente vem aqui para a explicação da criança, que para a criança os requerimentos de ferro podem aumentar muito, né? São muito mais altos durante a lactância, dos 3 a 24 meses dessa criança. Então a ingesta de ferro deve ser maior, né? Como que se manifesta clinicamente? Então, as manifestações clínicas por insuficiência de ferro vão ser relacionadas com transporte insuficiente de oxigênio e a falta da hemoglobina, né? Porque o ferro se liga à hemoglobina e esse é o ponto em que o oxigênio se liga para ser transportado. Então a gente vai ter a apresentação de fadiga, palpitações, disneia, angina ou taquicardia, aquela taquicardia compensadora, o coração tentando aumentar o GC porque os tecidos não recebem células com oxigênio suficiente. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é observado hemoglobina e hematócrito baixos, ferritina sérica baixa também, quantidade de eritrócitos também diminui, né? E esses eritrócitos, a diferença de uma hemolítica, por exemplo, eles são miocíticos e são hipocrômicos, ou seja, eles por terem menor, menos ferro, né, por ter menos ferro para a síntese de hemoglobina, esse eritrocito é liberado para a corrente sanguínea com hemoglobina mais baixa, ou seja, com menor quantidade de hemoglobina, ou seja, essa hemoglobina menos volumosa tem menor chance de dar a cor à célula. E o volume também, o fato dela ser menos volumosa, faz com que seja microcítica, né? Então a gente tem uma concentração de hemoglobina corpuscular média baixa e o volume corpuscular médio reduzido, né? Sou microcítica para o volume corpuscular e hipocrômica para concentração de hemoglobina corpuscular média. O tratamento é prevenir a insuficiência de ferro, né? Aumentar, controlar a perda crônica de sangue, né? Controlar a etiologia de base, controlar a ingesta de ferro na dieta, aumentar um pouco a ingesta de ferro na dieta e fazer uma suplementação com
ferro, né, com sulfato ferroso. E aí a gente inicia a discussão das anemias megaloblásticas, né, megaloblasto, uma célula gigante, né, e as anemias megaloblásticas elas vão aparecer quando a gente tiver a síntese do DNA afetado e elas vai produzir eritrócitos com volume corpuscular médio maior do que 100, né, onde a gente tem a maduração e a divisão alteradas. As insuficiências de vitamina B12 e ácido fólico são as doenças mais frequentes relacionadas às anemias megaloblásticas. Então, a insuficiência dessas duas substâncias vão gerar para a gente anemias megaloblásticas, né? E a gente começa a discussão pela anemia por insuficiência de vitamina B12, né? Então, e aí o livro traz informações importantes, como a vitamina B12 ela serve como cofator para duas reações importantes nos humanos, né? Não só a síntese de DNA e a maduração nuclear dos eritrócitos, mas também ela impede que os ácidos graxos anômalos se incorporem nos lipídios neuronais, né? Então a gente vai ter essa anomalia desintegrando a mielina quando ela acontece, né? E a gente pode produzir algumas complicações neurológicas pela insuficiência de B12. Atualmente, o livro traz que cerca de 5 a 20% dos adultos têm insuficiência de vitamina B12 por alguma dessas causas a seguir, né, que são o uso contínuo de inibidores da bomba de prótons, das lanzoprazol, omeprazol, etc. O uso contínuo de metformina ou ter se submetido a uma operação de derivação gástrica, né, onde a gente tem uma passagem do tubo direto ali pelo meio do estômago e o estômago deixa de ser funcional, né, nesse caso. Eu vou até mostrar uma imagem aqui para ver se fica interessante a gente observar. Vou trazer uma imagem aqui. Então vamos lá. A gente tem essa cirurgia aqui que se chama em português, em inglês chama gastric bypass. E a gente tem um esôfago, o fundo do saco do estômago somente, e aí uma passagem direta foi pegado no intestino delgado lá de baixo, trazido até aqui em cima, né? E a gente tem essa passagem direta do alimento até aqui embaixo. E aí o conteúdo gástrico, o pouco de conteúdo gástrico funcional, ele vai vir parar depois aqui embaixo, nessa porção que provavelmente seja íleon já, né? Ou seja, jejuno, né? Então essa é a cirurgia, o gastric bypass. E essa parte aqui do estômago, né, onde a gente teria aí as células parietais produzindo fator intrínseco, a gente não vai ter mais. Então, para seguir a compreensão, né, como é que aí o livro vai trazer informação de que todos os alimentos de origem animal possuem B12, né? Então a insuficiência na dieta é rara, a não ser que a pessoa seja vegana, ela não consuma nada de origem animal de fato por muitos anos. Porém, a vitamina B12 é absorvida por um processo único, né? Onde joga um papel importante o fator intrínseco secretado pelas células parietais gástricas. Aí ele viaja até o ilha, é transportado pela membrana para a circulação. Quando chega na circulação, é acoplado à transcobalamina, que é uma transportadora, né? E aí o livro traz informação de que qualquer defeito nessa via, seja em qualquer um desses fatores, né, vai ocasionar uma insuficiência de B12. Aí a gente tem um desenho da via aqui, né? Então a gente tem a ingesta de B12, vem até o estômago, a célula parietal produz fator intrínseco, ela se liga a B12, a B12 vai viajar pelo deduno, pelo duodeno, pelo jejuno, vai passar no íleo, e no íleo a gente vai ter essa célula epitelial específica do íleo, dessa porção dos intestinos, que vai receber, né, o nosso complexo fator intrínseco vitamina B12, vai retirar dele
fazer circular pela membrana até a circulação da veia porta a vitamina B12, que vai se unir à transcobalamina 2 e vai viajar para ser armazenada ou utilizada, né? Então, qualquer lesão, né, qualquer disfunção dessas células são necessárias, qualquer disfunção, ou seja na dieta por muitos anos, ou disfunção da secreção do fator intrínseco, a disfunção, a inexistência dessas células no íleon, vai ocasionar uma insuficiência de vitamina B12. A anemia perniciosa é uma forma bem específica de anemia megaloblástica, né? Ela continua sendo anemia megaloblástica, porém, ela é causada por gastrite atrófica e falha na produção do fator intrínseco, né? Ela é autoimunitária, essa gastrite atrófica, e a pessoa vai ter uma insuficiência para absorver a vitamina B12, por mais que ela ainda ingira. Algumas outras causas de anemia por deficiência de B12 são gastrectomia, ressecção ileal, inflamação, neoplasias no íleon terminal ou síndrome de má absorção, ou seja, não estão na dieta, né? Não fazem parte aí do eixo, desse eixo, dessa via da absorção da B12. E aí as células na anemia megaloblástica vão ser irregularmente grandes, elas têm um crescimento citoplasmático e as proteínas estruturais excessivas, por isso que elas são tão grandes, têm membranas débeis e são ovais, né? A diferença do esferocitose, elas são ovais, ao invés de bicôncavas, seria o ideal. E a gente sabe que elas têm uma vida curta, pode medir-se em semanas ao invés de meses, né? Como se manifesta clinicamente essa entidade? Então, ela se manifesta como uma anemia comum, né, mas uma anemia de moderada a grave, com icterícia leve. O volume corpuscular médio é elevado, porque essas células são muito grandes, né? Porém, ela é normocrômica, né? Então ela tem hemoglobina normal. As mudanças neurológicas podem acompanhar, depende da posição em que a gente já teve desmineralização. Ou seja, se houve desmineralização das colunas dorsal e lateral da medula, a gente vai ter parestesias simétricas de pés e dedos, perda do sentido vibratório, perda de posição, além de, por último, uma ataxia espástica, né? Que aí seria um caso talvez mais avançado. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é realizado observando-se o nível sérico de vitamina B12, né, que vai ser inusualmente baixo, e essa prova de Schilling, que mede a excreção de vitamina B12 na urina, né. A vitamina B12 vai ter que ser radiomarcada, a gente utiliza uma administra oralmente, né, para o paciente, vitamina B12 radiomarcada e observa a excreção dela em urina para ver se o organismo está absorvendo de fato. E seguindo aqui a discussão das anemias por insuficiência de vitaminas, a gente vai falar da anemia por insuficiência de ácido fólico, né? Anemia por insuficiência de folato. Então, o folato, o ácido fólico, é necessário para a síntese de DNA e maduração dos eritrócitos, né? E a insuficiência de folato vai produzir as mesmas mudanças da anemia megaloblástica, né? As mesmas mudanças de tipo megaloblástica que a gente vê na anemia por insuficiência de vitamina B12, né? Então, a gente vai ter um volume corpuscular incrementado e uma concentração de hemoglobina corpuscular média normal, né? Então, os sintomas também vão ser os mesmos, porém, na anemia por insuficiência de vitamina B9, de ácido fólico, de folato, a gente não tem manifestações neurológicas, né? Então, o B9, o folato não é necessário para evitar aquela deposição dos ácidos graxos anômalos nos lipídios neuronais. As causas mais frequentes de insuficiência de ácido fólico são, de fato, a carência na dieta, né? Então,
se requerem mais ou menos 50 microgramas na dieta diária e se devem obter esses 50 microgramas. Alguns fármacos, eles vão interferir na maneira em que o organismo absorve folato, né? Os fármacos para tratar epilepsia, primidona, fenitoína e fenobarbital. Triamtereno, que é um diurético, também vai interferir com a absorção. A doença neoplásica, por exemplo, numa neoplasia, na formação de um tumor, a gente sabe que o folato é necessário não somente para a desenvoltura das células eritrocíticas, mas para qualquer célula, né? Para a síntese de DNA de maneira geral. E as células tumorais também vão usar desse folato. Então, se a gente tiver um tumor crescendo naquele organismo, as células do tumor vão competir pelo folato que está na circulação e o folato vai ser baixo para suprir tanto o tumor quanto os eritrócitos, né? A gravidez também, né? A gente tem um organismo gigantesco tendo que ser gerado, né? Todas as células ali daquele organismo tendo que ser gerado, então a necessidade de folato vai subir de 5 a 10 vezes, né? E é comum que se apresente insuficiência. E por isso que a gente indica para as mulheres grávidas, na verdade, a indicação que o livro sugere é que se indique para as mulheres em período de procriar, né, em idade de procriar, que sejam sexualmente ativas, né, que corram, que estejam que tenha a possibilidade de engravidar de fato, que elas avaliem sempre a sua ingesta de folato para não ter um defeito do tubo neural no feto em desenvolvimento, né? Então a gente tem uma relação nos estudos da relação da insuficiência de folato com defeitos na formação do tubo neural no feto em desenvolvimento. Então por isso é que se recomenda essa ingesta complementar de folato, sobretudo nessas mulheres. A gente continua a discussão falando sobre a anemia plásica ou anemia aplástica. Né? E a anemia plástica é um transtorno das células-mãe pluripotenciais, são aquelas precursoras das linhagens mieloides, né? Então a gente vai ter redução das três linhas celulares hematopoéticas, dos eritrócitos, leucócitos e das plaquetas, o que vai nos sugerir uma anemia, né, uma pancitopenia, né, o que vai nos sugerir uma anemia, uma susceptibilidade maior a infecções e uma possibilidade de hemorragias, né, transtornos da coagulação. E aí o livro traz a informação de que como os neutrófilos e os trombócitos têm vida mais curta, a insuficiência dessas células vai se evidenciar antes que a anemia esteja muito grave. Ou seja, a gente vai identificar mais uma susceptibilidade da pessoa em ter infecções, hemorragias mais vão aparecer antes do que a anemia de fato. Né? Entre etiologia e patogênese, entre as causas da anemia, a gente vai ter dose alta de radiação, suprimindo a medula, substâncias químicas, toxinas também suprimem a medula óssea, e a gente vai ter uma depressão de medula óssea correspondendo à pancitopenia, né? Anemia, trombocitopenia e neutropenia. Aí ele fala aqui sobre os fármacos utilizados no câncer, sobre várias causas, né? E algumas causas, a anemia plástica pode se desenvolver de fato junto com o curso de algumas infecções, né? Como complicação de hepatite viral, mononucleose, né? Vírus do Epstein-Barr, ou outras doenças virais como o vírus da AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando a gente não encontra causas, né, que são 2/3 dos casos de anemia plástica, a gente denomina essa anemia como anemia plástica idiopática. Das manifestações clínicas, né, a gente vai identificar que esse sujeito vai ter um incremento na susceptibilidade às infecções. A gente pode identificar petequias equimoses também, hemorragia nasal, nas encias, nas gengivas ou na vagina, no tubo digestivo, por causa da baixa concentração de plaquetas, né, nossa trombocitopenia, né, uma pancitopenia. Então,
E por último, talvez, a gente vai identificar a anemia grave, né? Porém, essa anemia pode ter uma desenvoltura ali que seja insidiosa ou pode ser um ataque com rapidez e muita gravidade. Se for o caso, é importante considerar que esse paciente provavelmente já vai ter petequias equimoses e vai ser suscetível a infecções. O diagnóstico desse paciente a gente vai realizar utilizando o hemograma completo, identificando a panцitopenia, né, que é a diminuição do reconto dos nossos três componentes, elementos formes, e é interessante que o reconto de reticulócitos é igual a zero, não vai ter reticulocito, porque essa medula deprimida não está produzindo nenhum glóbulo vermelho. Então a gente vai ter um reconto baixo de eritrócitos, certo? Porém, esses eritrócitos vão ser normocrômicos e normocíticos. Eles só não estão sendo mais produzidos, a contagem está baixa. O tratamento para anemia plástica inclui o implante de células-mãe por transplante de medula óssea, né, ou sangue periférico ou tratamento imunossupressor. Né? Imunossupressor para a gente dar a capacidade dessa pessoa se defender de infecções. A gente tem que encontrar doadores histocompatíveis, né, HLA compatível, para trocar aí essas células medulares que foram destruídas de fato. E aí, a última anemia aqui das nossas anemias em falha de produção, e aí vai ser a última discussão, anemias em falha de produção insuficiente ou falha de produção dos eritrócitos, vão ser as anemias adquiridas crônicas, né? Anemias por doenças crônicas. E aí a gente tem insuficiência renal crônica, por exemplo, ou o próprio lúpus, né? Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, e essas condições vão estar relacionadas aí a uma anemia secundária a essas etiologias de base, câncer, transtornos autoimunitários como esses que já foram citados, né? Então a gente tem essa anemia sendo produzida por outras etiologias de base, né, por doenças crônicas. Policitemia. Então a gente fala sobre policitemia absoluta primária e sobre policitemia absoluta secundária, né? Então, o que é a policitemia? A policitemia é uma doença neoplásica das células pluripotenciais da medula óssea e ela vai ser caracterizada por um incremento absoluto dos elementos formes que são produzidos por essas células pluripotenciais. Por exemplo, os eritrócitos, leucócitos e as plaquetas, né? As manifestações clínicas, a gente vai encontrar um incremento absoluto no reconto de eritrócitos, no nível de hemoglobina, com aumento de volume sanguíneo e aumento da viscosidade, né? A viscosidade é que vai trazer para a gente algumas complicações nas manifestações clínicas. Então, esse aumento da viscosidade, ele pode interferir com o gasto cardíaco e o fluxo sanguíneo. Por quê? A gente precisa de mais força para movimentar um sangue mais viscoso, um sangue mais volumoso e mais pesado, digamos assim, e a gente provavelmente vai ter uma hipertensão secundária a essa condição, né? Pode haver algumas queixas de dor de cabeça, mareio, capacidade de concentrar-se, dificuldades na audição e na visão, como resultado da diminuição do fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central, né? A êxtase venosa é um ponto importante, porque quanto mais viscoso e mais pesado o sangue, maior a probabilidade de êxtase venosa a gente vai ter, vai produzir uma aparência pletórica, uma aparência negra de fato, de aspecto necrótico ali no nosso nas extremidades, né? Então, a gente vai ter essa aparência nas extremidades pela êxtase do fluxo de sangue nas veias, de fato, né? Então, se a gente tem sangue parado,
a gente tem esse aspecto pletórico. Então, aqui na pesquisa, por exemplo, o, a pesquisa traz para a gente aqui numa apresentação de alguma universidade, onde a gente tem como aparência pletórica essa descrição aqui bem avermelhada da face, né? Provavelmente pela êxtase do sangue venoso nessa região. Então a gente vai ter sangue parado nessa região e essa aparência se manifestando, certo? De duas outras complicações, duas outras possibilidades são tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo de modo geral e hemorragia, né? Porque a gente tem na polissemia anomalias plaquetárias, pode, pode ser inclusive uma coagulação intravascular disseminada, né? Que se deve evitar mediante flebotomia, ou seja, a gente deve extrair sangue desse paciente com o objetivo de reduzir a viscosidade sanguínea, certo? Eu acabei não trazendo de volta para o livro, mas agora retornando, tromboembolismo e hemorragia devem se evitar mediante flebotomia, como sugere o livro. O objetivo do tratamento é reduzir a viscosidade do sangue de fato, né? Extrair sangue por flebotomia periódica para reduzir o volume de eritrócitos no reconto sanguíneo. E o último tema abordado aqui pelo nosso livro é a polissemia absoluta secundária, né? Que é um incremento, nada mais que um incremento fisiológico do nível de eritropoetina, funcionando como uma resposta compensatória à hipoxia, né? Então, se os tecidos ali estão sofrendo hipoxia, sobretudo em grandes altitudes, que a gente sabe que o ar atmosférico tem uma menor concentração de oxigênio, os rins vão secretar eritropoetina de fato e vão estimular a produção de uma maior quantidade de eritrócitos. E nessas pessoas, sobretudo nas pessoas que vivem, né, em lugares de grandes altitudes, a gente vai ter um reconto eritrocítico maior, né, de 6 a 7 milhões por milímetro cúbico de sangue. O livro também cita que alguns fatores que causam hipóxia incluem viver em grandes altitudes, né, além disso, doença cardíaca, doença pulmonar crônica e tabaquismo, né? Então, provavelmente nos tecidos, no tecido sanguíneo de um tabagista, a gente vai ter também um reconto talvez maior de eritrócitos, né, um tabagista de longa data, pelo tanto de insulto isquêmico que ele tem produzido a todos os seus tecidos aí, por uma baixa, por uma baixa concentração de oxigênio, porque os pulmões desse indivíduo já não absorvem o oxigênio necessário de fato para o organismo.